Shalom, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a esse grande dia. Com o nosso jovem pastor Mateus, preparei que eu vou deixar o pastor falar um pouquinho também. Hoje é um dia especial. Isso é um sonho que eu tenho há muito tempo, e eu vou deixar o pastor Mateus falar da parte dele, tá bom? Deixa ele falar da parte dele, mas da minha parte, de voltar a teologia para a sua essência, para aquilo que ela foi criada, propósito que ela foi criada. Então, esse primeiro dia eu quero fazer uma introdução, nós vamos chamar de despertar teológico, ok? Nós vamos estar trabalhando isso. Essa primeira aula, com o dia de segunda-feira o combinado, é uma aula livre, tá? É para todos que querem assistir ela. Então, ela será colocada no grupo principal. Já a aula de terça, quarta e quinta não serão, tá? Será do grupo fechado, tá bom? Então, queremos louvar o Senhor, adorar ao Senhor. Vou deixar o pastor Mateus falar um pouco e depois nós vamos fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é orar. Vamos fazer uma oração de ação de graças e eu vou pedir para ele mesmo fazer, tá bom? Ele vai falar um pouco agora também. E depois ele faz essa oração agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. O jovem pastor, fique à vontade. A graça e paz do Senhor Jesus, shalom, shalom a todos, os que me ouvem aqui online e os que me ouvirão na gravação. Hoje está sendo inaugurado no Reino de Deus a Escola Teológica da Essência do Caminho Veredas Antigas, onde nós temos aqui um projeto inédito de trazer um evangelho onde iremos aprender não só a teologia a nível teórico, como hermenêutica, exegese, cristologia e toda a ciência da teologia sistemática, mas iremos ter disciplinas que não tem outros cursos, como o curso de família do pastor Charles, que está incluso aqui, e diversos outros cursos que nós estaremos acrescentando, como ministração de cura interior, porque entendemos que a espiritualidade completa envolve espírito, alma e corpo, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Então, o evangelho todo para o homem todo, o evangelho integral. Portanto, através desse curso, você vai aprender argumentos sólidos de como mergulhar com profundidade na palavra de Deus, que é a base de qualquer curso de teologia, e também como aplicar no seu casamento, na sua família, na sua vida diária, de forma que você saiba não só entender a palavra, mas aplicar em todo o seu ministério. Então, aproveitem esse curso, porque eu afirmo profeticamente que após a conclusão desse curso, sairemos daqui com mais intimidade do Espírito Santo, com mais conhecimento do reino e mais transformados à imagem e semelhança de Jesus. Amém. Porque esse é o nosso foco, ser restaurados como filhos e discípulos do Senhor, segundo a palavra. Oremos em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero lhe agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por essa oportunidade de ter sido escolhido por Ti, Santo Espírito. Sim, Deus. Oh, meu Pai, por essa grande missão que o Senhor nos colocou na responsabilidade de ministrar uma palavra onde vem integrar todo o evangelho que sempre esteve escrito na palavra. Amém. Mas muitas vezes esquecido pelos homens. Como diz o nosso curso, nós somos veredas antigas, as veredas que às vezes são esquecidas, abandonadas, deixadas para trás. E nós estamos aqui para resgatar essas veredas. Resgatar a tua essência, Cristo, tirando todo o fermento, tudo aquilo que a religiosidade, tudo aquilo que o inimigo, meu Deus, plantou em nosso meio, com foco de pregar exclusivamente a palavra. Amém. E eu tenho certeza, meu Pai, que nós, como líderes, seremos os primeiros a ser ministrados, porque essa palavra que iremos pregar não é minha, nem do pastor Charles,
não é de um dos nossos líderes. Ela vem direto do trono, direto de ti, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, Deus, é verdade. Então, nós, como instrumentos, meu Pai, nós somos ministrados para ministrar, curados para curar, restaurados para restaurar, libertos para libertar. Nós somos transformados para se transformar. Que através desse curso possamos amadurecer na fé, no entendimento, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. De forma que vemos chegar à estatura de varão perfeito, buscando deixar de ser filhos, até que não para ser filhos ruins, maduros, de viver no Evangelho e possamos ser sal e luz onde estivermos, em Amém. nossa família, em nosso lar, em nosso trabalho, onde, meu Deus, estivermos 24 horas por dia. Vemos viver o Evangelho, porque nós somos igreja, nós somos o templo, nós somos a arca, nós Sim, somos a casa do Espírito Jesus. Santo. Ó, meu Pai, Tu é o Criador do céu e da terra. E o Senhor um dia escolheu uma data para nos amar e colocou na cruz a prova do seu amor. E precisamos honrar o sacrifício de Jesus na cruz. Sim, E Deus. viver uma vida digna daqueles que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem seus passos. Aleluia. Sim, Deus Santo. Dá sabedoria ao teu servo Charles para Sim, Deus. continuar sendo usado por ti. E dá sabedoria para os que ouvem para aprender e praticar. É o que eu lhe Amém. peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Então vamos começar. É uma coisa muito importante. Eu não busquei uma teologia de professor nenhum, de instituto nenhum, de escola nenhuma. Tá? Eu não fiz isso. Para começar por aqui, eu não fiz isso. Eu fui buscar, tá? Uma coisa que eu já faço há muito tempo, é como os antigos estudavam, como era a teologia dos antigos, qual era o propósito, qual era o fundamento delas. Porque hoje nós temos uma distorção da teologia. Teologia, estudo de Deus. É simples. É você estudar, é você conhecer a Deus. Nós temos a parte técnica, que é hermenêutica, exegese, em outros pontos. E nós temos a parte que ela é espiritual, que é você já vai aprofundar no conhecimento de Deus, o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre a obra da cruz. Nós aqui vamos introduzir a família, a sua origem, seu propósito. A questão é que a técnica, ela, na verdade, acabou se sobressaindo o conhecimento de Deus. Acabou-se a técnica sendo mais importante porque ela começou a formar o quê? Pessoas capacitadas, humanamente falando, para estar na liderança, para pregar, para estudar a Bíblia. Não que isso seja errado. Errado é o foco. É quando isso perde o foco. A técnica foi criada para me ajudar a estudar, compreender melhor a palavra e, desta forma, ter um conhecimento, um relacionamento com Deus. Quando a técnica perde isso, perdeu a essência. E é o que nós vemos hoje. Nós vemos técnicas que foram criadas com o objetivo correto, propósitos sinceros, que perderam seu objetivo, perderam seu foco. Eu não sou contra técnicas de culto. Eu sou contra quando perde o foco, perde o propósito. E é o que nós vemos muito hoje. Então, nós vamos voltar à origem. Veredas antigas. Criado desde a eternidade.
Então, é o caminho criado na origem, é o caminho original, Jesus Cristo. O verbo da vida. Na Apocalipse 19, diz que ele tem um novo nome, palavra viva. Então, esse é o objetivo, é conhecermos a palavra viva. O objetivo do estudo de Deus, de estudar a cristologia, é me aproximar de Jesus, é me levar a um relacionamento, uma comunhão com Jesus. Eu posso ter conhecimento da biografia de uma pessoa e nunca conhecer a pessoa. E a teologia, ela tem esse propósito, nos levar a conhecer, a termos um relacionamento. Ela precisa me aproximar de Deus. Ela precisa me levar a conhecer a Deus. Ela não começa em faculdades e ela não termina em púlpitos. Ela começa em Deus. Ela aprofunda o relacionamento com Deus e ela termina em Deus. Quando eu, pela primeira vez, eu li sobre algumas faculdades que estavam tirando o estudo sobre o Espírito Santo ou estavam diminuindo o tema sobre ele, eu comecei a me preocupar. Eu venho de uma igreja batista que estuda muito, e muito mesmo. E eu comecei a me preocupar com isso. Porque eles estavam tirando a pessoa mais importante. Quando eu comecei a observar a confusão espiritual que começou a isso causar, isso me trouxe muita preocupação na época. Porque eu vi se perder, a igreja se perder. A igreja trocar o Espírito Santo pela técnica. Então, pastores não dependiam mais do Espírito Santo, mas dependiam da técnica, do estudo. A técnica do estudo é importante, eu uso ela, mas eu não deixo de depender do Espírito Santo. Porque muitas vezes a técnica do estudo vai ficar. E ele muda tudo. Ele muda tudo. E precisamos aprender a ser dependente. Vocês já ouviram falar do pergaminho do Mar Morto? Tá? Todos aqui acredito que já ouviram falar. Esse pergaminho, eles foram escritos pelos assênios. Assênios eram um povo que eles moravam no deserto. Eram judeus que decidiram se separar e morar no deserto com o objetivo de estudar as escrituras, pureza espiritual e se preparar para a chegada de Jesus. Esse era o propósito deles. Então, eles se separaram. E eles esconderam os pergaminhos na caverna, dentro de vasos, porque teve uma época, que eu não vou entrar em detalhes disso, que Roma começou a atacar Israel e matar. Foi uma época de um massacre muito grande de judeus. E eles sabiam que os soldados romanos iam chegar neles. E eles começaram a esconder os pergaminhos. Então, olha só, você tem uma Bíblia na mão hoje, porque homens se dedicaram a estudar as Escrituras para se aproximar mais de Deus. E com certeza, o Espírito deve ter direcionado a eles a fazer o que eles fizeram para preservar as Escrituras. Porque homens decidiram estudar e se preparar. Homens decidiram se dedicar para isso.
Mas aonde eles tiraram isso? Aonde eles pegaram isso? E é interessante que é no texto da Bíblia que eu mais uso, Deuteronômio 6, versículo 5 ao versículo 7. Eles tiveram uma compreensão que era dever deles viver a palavra. Eles já usavam os 3 degraus de Esdras. Eu inclino o coração para aprender, eu vivo, depois eu ensino. Há até alguns historiadores que acreditam, eles não afirmam, presta bem atenção, não estou afirmando, tá? Eles acreditam que Paulo passou os 3 anos no deserto, foi com eles. Porque era um povo que estudavam muito, dedicavam a isso. Depois nós vamos posso pegar aí 2 profetas bem nítido, bem claro, são Jeremias e Isaías, que fala de conhecimento vindo de revelação, que conduzia à intimidade. 2 profetas íntimos de Deus, íntimos do Espírito Santo. É importantíssimo a gente compreender essa realidade. Por que eu quero estudar teologia? Qual o propósito? Qual o fundamento? O nosso aqui é crescer no conhecimento do Senhor. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Aí achamos que sofremos por causa de um monte de coisa, né? Falta de conhecimento. Aí pode alguém falar assim, mas eu conheço bastante. Aí a palavra diz, né? Se você falou que você conhece, então é sinal que você não conhece nada. Está escrito. Aquele que pensa que sabe alguma coisa, não sabe coisa alguma. Essa é a grande realidade. Por isso devemos ter a humildade de conhecer, de querer crescer, de querer aprender. Então, se teologia é o estudo de Deus, então o melhor começo é falar sobre Deus. É estudar aquilo que ele permitiu ser revelado dele para nós. Então, é onde nós vamos começar. Nós vamos inverter o processo. De vez de nós começarmos na técnica, não. Nós vamos começar no espiritual e nós vamos terminar com a técnica. Então, nós vamos começar aqui conhecendo Deus, cristologia, o Espírito Santo. Nós vamos caminhando até entrarmos na técnica. Primeiro eu crio relacionamento. Primeiro eu crio intimidade. Primeiro eu reconheço que eu não sei nada e preciso aprender mais. Também vou aprender muito com vocês. Com certeza disso. Vou aprender muito. Porque é interessante, né? O pastor Mateus é um estudioso da palavra também. E quanto mais eu falo de nós que temos o Espírito Santo. A gente compreende, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. É incrível, tá? O reino de Deus, ele é assim. Quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe nada. Mas tem que aprender. Tem que estar aprendendo. Então, nós vamos entender que a teologia ela nasceu com um propósito de relacionamento, com um propósito de revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do propósito da igreja na prática e para a prática de vida. Há um povo também muito interessante, que este povo também se dedicou-se muito também dentro da história, também a estudar Deus. São os puritanos. Você tem um grande pregador aí que a teologia costuma chamar ele até de príncipe dos pregadores,
o meu xará Charles Spurgeon. Um homem também que se aprofundou muito. Os puritanos, eles tinham esse nome porque foram homens que decidiram. Eu falo muito homem porque naquela época mais era homem, tá? Então não é questão de ser machismo, era uma coisa da época, presta atenção. Que decidiram estudar as escrituras para agradar a Deus, para se santificar. Shalom, meu irmão Rafael. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Desejo dedicar-se a estudar, a crescer no conhecimento do Senhor. Pessoas que estavam preocupadas no seu relacionamento com Deus. E é interessante, eu acho incrível. E eles tinham um ponto também legal, se preparar para a volta de Jesus. Olha os acênios, se preparar para a volta de Jesus, do Messias, para a vinda do Messias, para a vinda, eles foram para a vinda. Os puritanos, para a volta. Olha que interessante. Eu podia descer aqui em outras linhas aqui, e vir falando aqui de Martim Lutero, Calvinos e outros aí. Nem todos não foram perfeitos, tiveram seu erro, tiveram suas falhas, mas o que eles têm em comum? O que eles têm em comum era a Bíblia como uma revelação de Deus e de sua vontade e de seu propósito. Era santificação, que se perdeu hoje completamente. Também ter a Bíblia como instrumento de conhecer a Deus, conhecer o seu amor, conhecer a sua vontade, ter ali um instrumento para a revelação do Pai, aquilo que ele se permitiu se revelar a nós, também se perdeu. Hoje se perdeu isso. Falam do Espírito Santo, mas mal sabem, mal conhecem a Ele. Falam de Jesus, mas mal conhecem Jesus. Estes homens, não. Estes homens, eles tinham algo, um desejo a mais, algo a mais. Eles não queriam simplesmente conhecer as Escrituras, eles queriam conhecer em intimidade com quem escreveu, com quem deixou para nós. E é aqui que nós vamos. É esse ponto que a gente vai se aprofundar. Então, não venha para a aula achando que aqui você vai transformar-se em um grande pregador. Eu não quero fazer de você um grande pregador. Eu quero fazer de você um adorador. Eu quero que Deus encontre em você um adorador que adore em espírito e em verdade. Eu quero que Deus encontre em você alguém que se ponha na brecha por este povo, para que ele não o destrua. Eu quero que Deus encontre em você alguém que diga: envia-me a mim, Senhor, eu vou. Como ouvirão se não tem quem pregue? E ele, eu quero ouvir de você: eu vou, Senhor. Mas eu quero ir para não falar de teoria. Eu quero ir para falar de prática, para falar de vida. Eu quero ser primeiro testemunho vivo, para depois eu apresentar o verbo vivo. Essa é a grande realidade. Teologia é para isso, esse é o propósito dela. Precisamos voltar às Escrituras, mas voltar para o seu propósito, para a fé viva,
um relacionamento vivo com o Pai, Filho e Espírito Santo. Precisamos voltar para isso, para essa realidade, para essa grande verdade. Tudo se resume nisso. Tudo se resume nisso. Isso era um sonho meu, que se juntou com o jovem pastor Mateus, né? Juntou a fome aqui, a fome dali, e nasceu esse curso. Eu que vou ministrar, mas eu tenho que ser realista. Isso nasceu no nosso coração. Eu tenho que falar a verdade. Eu não posso ser hipócrita, de maneira nenhuma. Mas esse é o propósito. Restauração da família, do altar da adoração, dentro da família. Deuteronômio, capítulo 6. Casa voltar a ser o lugar onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é ensinado. Que muitas vezes nós estamos querendo terceirizar para outros aquilo que é o nosso papel, que é ensinar os nossos filhos, que é ser exemplo para eles. Isso é muito importante, isso é fundamental. Aqui, nós não vamos formar profissionais de público. Aqui nós vamos formar discípulos de Cristo, seguidores de Jesus. Porque é outro ponto da teologia. A teologia, ela começou a formar profissionais de púlpito. Pessoas que manejam bem a palavra, mas não na própria vida, porque confundem esse texto, né? Porque acham que Paulo está falando de conhecer a Bíblia bem. Temos um problema, né? Acho que ser humano conhecer a Bíblia, a totalidade, difícil, né? A Bíblia, Paulo não está falando isso. Paulo está falando que aplicar na própria vida. E por saber aplicar na própria vida, sabe aplicar na vida do outro. Sabe qual palavra aplicar naquele momento de um aconselhamento, de uma orientação, de uma dificuldade, de um momento difícil. É isso que Paulo está falando. Ele está falando de manejar versículos, decorar versículos, que isso para Deus não tem. Esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe de mim. Importantíssimo entendermos isso. Entender essa realidade. Com que Jesus estava falando? Com estudiosos. Você vê ali, a teologia já se perdeu. Jesus vira para um escriba, para um professor, Nicodemos, e fala para ele: se você não nascer de novo, você não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Ele fala para alguém que tinha conhecimento teórico, técnica, mas não tinha vida, não tinha relacionamento. Vou até te fazer um desafio para você. Ore, jejue. Ore, jejue. Um dia pelas aulas, para que o Espírito fale com você, para que o Espírito me use, me dê graça, sabedoria. Porque um grande problema da teologia é você cair para a técnica. Você começa certo e despenca para a técnica. Isso é um problema sério. Então, ore e jejue por mim, para que Deus me dê a graça de poder realmente seguir a direção do Espírito. Ore para que o Senhor revele para você, ministre o teu coração, te faça crescer em conhecimento dele. Sabe que nós temos um hábito, né, muito grande, de nós acharmos que conhecimento é conhecer algo ou alguém.
né? Eu pego a biografia do Rafael, agora eu conheço o Rafael. Isso é o conhecimento pela nossa cultura. Se eu pegar algumas outras culturas aí, a palavra conhecimento é algo mais profundo. Não vou falar de judeu, não. Tem muitas outras culturas que têm essa mesma visão. Conhecimento é relacionamento, é intimidade. É eu conhecer o Rafael porque eu convivo com ele. Eu vou na casa do Rafael, eu vou na casa dele, e eu já sei que chega lá o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, porque eu conheço ele. Porque eu conheço ele. É isso que nós vamos aprender a conhecer a Deus. A teologia aqui vai te ensinar como Deus gosta das coisas. Davi pega a arca na casa de Obed-edom e vamos levar ela. Vamos lá, põe na carroça aí, vamos dançar, vamos tocando aí, vamos música aí, vamos levar. Perdão. Antes de chegar na casa de Obed-edom. Antes de chegar lá. Perdão, eu estou errado. Antes de chegar lá. Acontece um acidente. A arca fica na casa de Obed-edom. Davi vai fazer o quê? Ele vai estudar para ver como que Deus quer que leve a arca. Aqui nós vamos aprender como Deus quer ser adorado, como Deus quer ser cultuado, como que Ele quer. Vamos aprender isso. Será que Deus quer que eu cultue a Deus do jeito que eu estou cultuando? Será que a adoração que eu estou fazendo é a correta? A teologia é para isso. É para que eu aprenda, eu conheça a Deus. Eu vou saber o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Sou tão íntimo com o pastor Mateus que eu conheço até o tipo de roupa que ele gosta. Tão íntimo que eu sou dele. Aí eu vou dar um presente para ele, eu sei o que dá, porque eu sei o que ele gosta. A teologia serve para isso. Ela serve para isso. Primeiro princípio, conhecer a Deus. É o primeiro princípio de tudo. João 17:3. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Olha o que é a vida eterna. É conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é, Deus é santo. Tá? Você conhece que Deus é santo. Agora eu te pergunto, quais são as implicações de Deus ser santo para nós? Quais são as implicações de Deus ser santo para o pecado? Quando eu peco, quais são as implicações no meu relacionamento com Deus porque Ele é santo? Você está entendendo? É só que eu conheço Deus? Oh, Deus é onipresente, onisciente, oniconsciente. A maioria sabe disso, mas não vive isso. Porque se a gente viver isso, nós vamos ter cuidado até com o que pensamos. Até com o que pensamos. Mas, Charles, isso é para quê? Temor. Porque está escrito que o princípio da sabedoria é o temor. Se eu não temo a Deus, não sou sábio. Não há sabedoria.
A técnica, não vida, não conhecimento, relacionamento. Eu não quero, eu já decidi na minha vida. Eu não quero conhecer as veredas antigas. Eu quero andar por ela. Quero viver nela. É diferente. Eu posso conhecer uma rodovia, saber falar bem dela, mas nunca ter andado por ela. Nunca ter passado por ela. Ponte Rio-Niterói, mas para mim é algo, uma obra fantástica. Fantástica. Mas nunca passei por ela. Só teoria, só técnica. Prática, nenhuma com a ponte Rio-Niterói. Nenhuma. Mas se você quer algo que realmente faça efeito na sua vida, então você vai precisar de andar, começar a aprender uma coisa agora, os 3 degraus de Esdras. Ninguém está sempre nas aulas comigo, assistindo as minhas aulas, e eu sempre falo isso. Está em Esdras 7:10. Venha para as aulas inclinando o coração para conhecer. Depois saia da aula com desejo de praticar. Aí, quando você estiver vivendo, aí, se precisar, você fala. Se precisar. Aí você ensina com a boca. Mas primeiro é com a vida. Primeiro eu inclino o meu coração para conhecer. Depois eu vivo, pratico. Agora eu ensino. Estou falando de exegese, nem falando disso, não. Falando de princípios. Relacionamento com Deus. Vida com Deus. Por isso que eu estou falando. A técnica vai ser só instrumento para conhecermos, aí eu pratico e eu ensino. Esta é a grande verdade. Você não ensina o que você sabe. Você ensina o que você vive. Por isso é muito importante entender isso. Nós vamos dar certificado aqui no final? Vamos, em nome de Jesus, vamos. Vamos sim. O objetivo não é esse. O objetivo nosso aqui é formar homens e mulheres que conheçam a Deus e sejam a verdade viva. Sejam imitadores de Cristo. Sejam Cristo menores. Sejam cristão autêntico. Não se envergonhe de chamar, não sou um cristão. Não, mas por que você acha desse jeito? Sou um cristão. Não, por que você não faz isso? Sou um cristão. Não se envergonha disso. Por isso aqui vai ser 30% técnica, 70% conhecimento. Agora você já aprendeu o que é conhecimento, né? Relacionamento, intimidade, conhecimento profundo, íntimo. Como Deus quer que eu leve a arca?
Tá aí, ó, vou te dar uma... Eu devia ter colocado uma pergunta, né? Não coloquei, mas vamos lá. A arca levava o quê? Quem coloca para mim aqui, vai? Coloca para mim aqui, que a arca levava? Coloca para mim aí, vai. Que a arca levava? Não, não é as tábuas, o cajado, não. Em relação a Deus, a arca levava o quê? Em relação a Deus, que a arca levava? A presença de Deus. Isso, irmã Sandra, a presença de Deus. E hoje, quem são a arca? Quem que é a arca hoje? Quem que leva a presença de Deus? Você. E eu te pergunto, você está levando como Deus quer? Quer? Está levando como Ele gosta? A teologia é para isso, para aprendermos. Será que eu estou levando a presença dentro da minha casa como Deus Ele quer? Não é que Ele gostaria, não, que Ele quer. Porque quando Ele deixou escrito, é porque Ele está dizendo, é assim que tem que ser. É assim que eu quero. Será? Eu sou a arca. Sabe, eu estou no meu trabalho, eu levo a arca como Deus quer? O que é a igreja? O que é a igreja? Teologia perdeu tanto sentido que a maioria não sabe o que é a igreja. A maioria não sabe. Se você quer apenas aprender, esse curso não é para você, não. Não é para você. Mas se você quer transformação, você quer intimidade, se você quer levar a presença corretamente, você está no lugar certo. Sou melhor que ninguém. Sou um dos piores pecadores. Falho, erro constantemente. Mas eu tenho um desejo que haja aqui dentro muito grande, de levar a arca corretamente, de levar a presença corretamente. Porque levar a arca é importante, né? Tanto que nós vamos ter uma matéria aqui que chama-se santificação do corpo. Vamos ter essa matéria, santificação do corpo. Eu preciso aprender que o meu corpo, ele pertence a Deus, não é meu mais. Posso fazer o que eu quero? Posso fazer o que eu quero mais? Por que que com os homens e mulheres da Bíblia era assim, com a gente tem que ser diferente? Porque já que Deus mudou, nós vamos descobrir que um dos atributos de Deus nos mostra que Deus não muda. A imutabilidade de Deus, ele não muda. E não sei, você não tem ideia como é importante conhecer isso, ter essa compreensão, ter o entendimento que Deus não muda. Traz tanta paz, tão bom, e no mesmo tempo traz segurança e gera responsabilidade. Agora, quando não entendemos isso, achamos que Deus muda, aí o negócio vira uma bagunça, né? Se Deus não muda, a palavra também não muda. Continua sendo a mesma. E sempre será a mesma. Isso é muito importante. Eu vou ter que ir para um ponto aqui bem sério.
bem sério. O maior desejo do meu coração é que vocês, e comece com vocês, esse é o objetivo, é começar com vocês, serem um evangelho vivo. Se um dia a Bíblia parar de existir, ela vai parar de existir, eu não sei, mas que eles vão tentar fazer isso, vão. Eu espero que a comunidade de Ciência do Caminho e Veredas Antigas seja o evangelho vivo. E seja uma comunidade que ensina que nós devemos ser o primeiro evangelho que nossos filhos devem ler e ver e se relacionar. Nós somos o primeiro. Eu estava reparando uma coisa, uma adolescente que ela vivia dentro de casa. Eu estava reparando nela, filhos de pais evangélicos, e eu estava vendo ela na rua. Agora pegou uma idade que a mãe não pode, o pai não pode segurar mais, não tem jeito, totalmente diferente. Forma de vestir tudo. Ia para a igreja, usava vestido, agora totalmente diferente. Essa é a grande realidade. Então, eu não quero, eu acredito que não só eu, mas eu posso falar em nome do meu jovem pastor Mateus também, nós não queremos simplesmente aqui, através da vida de vocês, nós não queremos simplesmente criar fundamentos na vida de vocês de um relacionamento sólido com Deus. Nós queremos fazer que vocês sejam transmissores desses fundamentos, que vocês sejam reflexo disso. Eu costumo falar uma frase, e eu quero que você, se possível, até escrever essa frase é bom. Até anotar essa frase é bom. Bom você anotar ela e você sempre lê ela de vez em quando. Ou você e eu vamos gerar uma geração que vai perseguir a igreja, ou nós vamos gerar uma geração que vai amar e desejar a Cristo. É simples. E eu peço ao Espírito Santo que esse curso de teologia, em nome de Jesus Cristo, seja um curso que faça vocês desejarem a Cristo cada dia mais. Querer estar com Ele, viver com Ele, relacionar com Ele, com o Espírito Santo, com o Pai, e ser geradores de uma geração que vai desejar e querer a mesma coisa, porque senão nós vamos ter uma geração que vai destruir e vai perseguir a igreja. A igreja que eu falo é pessoas. Nós estamos começando a viver isso aí já. Eu espero que o Espírito Santo desperte no coração de vocês, a partir de hoje, um desejo de não terceirizar mais a responsabilidade. Não terceirizar mais, a dela é minha. Dos meus filhos, eu sou a responsabilidade. Eu sou responsável. Minha família
Eu sou responsável de ser a carta viva, de ser o evangelho vivo, de ser a expressão de Cristo. Aí depois sim, eu ponho no umbral da minha casa. Aí meus vizinhos vão ver também. Aí sim vai começar a espalhar. Mas primeiro somos nós. E esse curso de teologia tem essa finalidade, tem esse objetivo. Muito claro, muito sólido. Não é algo que veio simplesmente porque eu tive vontade. Não, não é assim. Eu, particularmente, sempre fui um amante da palavra. Sempre amei a Bíblia. Nos dois sentidos, de estudar e de praticar. Sofri muito por isso. Demais. Sofri dentro da minha casa, sofri nos meus vizinhos, sofri em trabalho, dentro da própria instituição criada pelo homem chamado igreja. Mas esse é o preço a se pagar por querer levar a arca corretamente, querer levar a presença corretamente. E nós estamos aqui para isso. Nós vamos começar amanhã os atributos de Deus, com uma introdução sobre os atributos de Deus. Depois nós vamos estudar um por um, passo a passo. Amanhã já vai estar, todos os atributos já vão estar lá no grupo. Todas as aulas, os dias, tudo certinho. Tá? Vai estar tudo certinho para você amanhã lá. E a apostila também já vai estar liberada. Tá bom? Sabe que nós fizemos com o maior carinho, né, maior apreço, né, a apostila. A gente vai estar liberada também já. Tá? Mas é para você. Tá? É para você. Você não pode passar cópia dela para ninguém. Tá? Ela pertence à comunidade Cristã Essência do Caminho Veredas Antigas. Tá? Você não pode passar cópia. Tá bom? Vamos deixar isso muito claro. E de acordo com que nós fomos caminhando, as apostilas vão sendo liberadas para você das aulas. Né? Para você. Eu até, assim, eu tenho um pouco de... Eu preciso, assim... Eu vou pensar um pouco, na verdade, que eu vou corrigir uma coisa. Se eu vou liberar já a apostila. Porque se eu libero a apostila, as pessoas têm muita pressa, quer ler tudo. E o correto seria você ir caminho por caminho, aula por aula, atributo por atributo. Entendeu? Esse é o correto. Não é pegar e tudo de uma vez. Né? E você acompanhando, tá? Esse é o correto, assim, de se fazer em tudo. Tá bom? Então, assim, eu podia até pensei agora, se eu dizer, peraí, acho que eu devo liberar no final. No final eu libero, porque aí vai ler, aí, né? Agora eu vou crer que vocês vão ler passo a passo, bonitinho, né? Vão seguir certinho as apostilas. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Se tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer. Amém? Ninguém tem pergunta, então? Amém, Rafael. Amém. Amém, então, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus, então. Né? Louvado seja o Senhor aí. Nossa primeira aula. Glória a Deus, né? Nossa primeira aula aí, ó. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E nos vemos amanhã novamente. Amém? Na quinta-feira, né? Já é com o nosso jovem pastor Mateus, nosso curso de cura interior.
E também vamos ter a apostila. Tá bom? Nós vamos ter a apostila também. Delas também, em nome de Jesus. Tá joia? Shalom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você que está me assistindo pelo YouTube, shalom, que Deus te abençoe também. Que o Senhor resplandeça a face dele sobre vocês e vos dê a paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.